Jornalistas que gostariam também de ouvir o senhor, é o jornalista Josemar Gimenez. Josemar, por favor, governador. Governador, Pois não. todos os candidatos que até agora estão falando, batendo num ponto, que é a violência urbana, e todos eles citam o Rio de Janeiro como exemplo maior da situação mais complicada no país, que é a violência urbana. Eu tenho duas perguntas numa só. Primeiro, o senhor se sente culpado por ter, nos últimos 10 anos, ter comandado o Rio de Janeiro pelo Estado que está hoje lá a violência? E a segunda pergunta é que soluções o senhor, como presidente do Brasil... Deixa eu responder a primeira. Pode. Permite? Eu, pelo contrário, sabe que eu me sinto confortado de ter tido essa oportunidade de governar o Rio de Janeiro 2 vezes. Porque isso me coloca numa posição excepcional. Eu me considero o governante mais bem preparado para enfrentar esse contexto de violência e de criminalidade que cada dia é maior na vida brasileira. Então, dentro dessa Pelas resposta... lições que eu recolhi, pelo aprendizado precioso que eu fiz, sendo responsável pelaquela realidade. Não me sinto satisfeito, evidentemente, com os resultados que colhemos, desejaríamos que fosse muito melhor. Mas, a propósito, parece que eu adivinhando essa pergunta, eu trouxe aqui uma revista Veja, sabe? Que nós reproduzimos, aqui ela, olha aqui, revista Veja. Sabe de quando é essa revista? De um ano antes do Leonel Brizola assumir. E está aqui, Guerra Civil no Rio de Janeiro. Retratando uma situação muito mais grave que a de hoje. Isto antes de eu assumir o primeiro governo do Rio de Janeiro. Então acontece que eu me sinto preparado hoje para dizer ao povo brasileiro, olha, eu sei enfrentar essa situação. Então, que propostas? O que o senhor faria como presidente Sabe o da que eu República? faria? Trabalharia a partir de 2 centros de operações. 2 centros de programas. Um deles é cuidando das novas gerações. Por quê? A violência no Rio de Janeiro, ela tem uma natureza juvenil. Nada tem a ver com a violência de Chicago, da máfia ou de Nova York. É juvenil. As crianças vêm em ondas e ondas, todos os dias. Vão passando pelo meio das pernas das pessoas e vão ficando grandes e vão assaltando os velhos, vão assaltando pessoas de idade, assaltando as outras crianças e vão assaltando logo os maiores, vão formando quadrilhas e rapidamente, nas ruas, na escola do crime, elas vão aprendendo a manejar as armas e vão formando quadrilhas e dando assaltos de muito mais envergadura. Bem, então, o sistema educacional está na raiz de tudo isso. Isso, simultaneamente, com o que eu vou dizer agora. Vamos tratar de escolarizar numa escola digna todas as nossas crianças. Vamos ampliar, porque a minha visão é maior, que além do crime, além da marginalidade, eu imagino para o meu país, através da educação e da assistência materno-infantil, um salto, compreendeu? Para o futuro do povo brasileiro. Governador. Priorizando as novas gerações. O outro centro de ação é a construção de uma nova polícia. O Brasil precisa de uma nova polícia. E vou propor que as polícias militares sejam unificadas dentro de uma concepção federativa. Sejam enxugadas, sejam mais qualificadas nos seus efetivos, menores, e transformadas numa espécie de guarda nacional, como nos Estados Unidos. Só observação, mas não dava para fazer isso no Rio de Janeiro, governador? Não, senhor, não dava. Isso é instituição nacional. Isso depende das instituições nacionais. Governador. Isso não era possível fazer lá. E além da competência do governador, do governo do próprio Estado. Então veja o seguinte, uma nova polícia, a Guarda Nacional, aquartelada para as emergências. E vamos criar uma nova polícia civil uniformizada. Uma nova polícia civil uniformizada. E altamente qualificada e bem paga para ser livre da corrupção e dos envolvimentos. Ninguém poderia entrar nessa polícia se não tivesse o nível secundário completo.
Governador, o senhor continua. Eu acho que aí sim nós íamos tratar dos problemas repressivos adequadamente. Mas nada conseguiríamos se não formos à raiz do problema, que é a educação. Ok, governador, mais uma pergunta agora do jornalista Ibsen Sparta, Pois para não. o senhor, por favor. Pois não.